Edifício Coinhários é uma história em quadrinhos feita pelo Fernando Ataide e publicada em 2022 pelo Elefantes na Sala, que é o selo de publicação independente do Fernando Ataide, em parceria com a Escória Comics. E qual é a premissa de Edifício Coinhários? Nós temos dois protagonistas, que são o Gordo Eagle e o Bel. Eles moram em um apartamento que pertence ao Gordo Eagle, que fica num pequeno prédio de frente para a praia em Recife, entre duas torres enormes. E uma grande empresa imobiliária quer expulsar eles do apartamento para pegar o terreno e no lugar construir um condomínio residencial de 1 trilhão de andares. Essa construtora pertence à elite econômica ali de Recife e eles têm esse projeto com o qual eles pretendem ganhar muito dinheiro, só que para eles construírem esse condomínio de 1 trilhão de andares, primeiro eles precisam expulsar os dois do prédio. Então basicamente a premissa da história é isso: dois amigos que moram num apartamento tentando resistir aos assédios e ataques de uma grande empresa imobiliária que quer o terreno deles. E se a gente partir dessa premissa, Edifício Coinhários trata de um problema real e sério que acontece no Brasil de agora, que é a especulação imobiliária e a gentrificação. A gentrificação é esse processo em que grandes corporações elas se apropriam de bairros, de territórios na cidade para ganhar muito dinheiro com a especulação imobiliária e apagar toda a questão histórica e cultural daquele bairro. Então tem um bairro em regiões que os moradores geralmente são pessoas de classe média ou das classes mais pobres, eles conseguem comprar vários desses terrenos por preço barato, derrubam todas as construções ali e colocam no lugar um condomínio de luxo e vendem esses condomínios de luxo para a classe média alta, para os ricos, para os especuladores imobiliários, usando como atrativo: venham aqui morar num bairro histórico, num bairro tradicional, num bairro de cultura. E nesse processo, eles vão repetindo esse procedimento com os terrenos vizinhos, derrubando as construções que existem ali, colocando mais condomínios de luxo, vendendo por preços inflacionados, que faz com que especuladores comprem aqueles imóveis, com que pessoas mais ricas vão morar ali e tudo em volta começa a encarecer. Os aluguéis encarecem, o IPTU encarece, os serviços de comércio ali em volta encarecem, que faz com que as pessoas que moravam naquele lugar, eles não consigam mais bancar os custos para viver ali e tem que sair. Então a comunidade tradicional, originária daquele bairro acaba sendo expulsa e o bairro é todo colocado abaixo. Então tem coisas assim, por exemplo, tem um bairro tradicional que foi criado pelos imigrantes tchecos na cidade. 10 grandes construtoras começam a construir os edifícios ali, venha morar no bairro da cultura tcheca. E eles vão repetindo esse procedimento até que eles expulsam todos os descendentes dos imigrantes tchecos e derrubam todos os prédios históricos construídos pelos tchecos. E enchem aquele bairro só de torres de luxo e daqueles prédios que são umas caixas de vidro para colocar farmácia ou algum outro tipo de comércio desse tipo, e apagam completamente a história cultural daquele bairro. E a única coisa que sobra geralmente são torres enormes com algum título do tipo Checo Tower. Então a única coisa que sobra da cultura original daquele bairro é o nome que é apropriado por esses grandes empreendimentos imobiliários, e toda a cultura local é apagada, expulsando os moradores dali para regiões mais distantes ali do centro da cidade. Isso é um problema muito grande que acontece em várias cidades do Brasil atualmente. Como a especulação imobiliária, ela tem financiado prefeitos, vereadores para mudarem planos diretores das cidades, para permitir que eles derrubem os prédios históricos e construam torres enormes extremamente altas e ganhem dinheiro a partir da especulação daquela área. Então, a princípio, Edifício Coinhários é sobre esse tema. O Fernando Ataide ele parte dessa ideia. Só que o ponto aqui é como ele discute esse tema. Ele parte de uma ideia que é uma ideia extremamente já meio pessimista, meio revoltada com essa condição, e ele vai tratar disso de um ponto de vista que é iconoclasta. A ideia da iconoclastia nas artes são produzir aquelas artes que servem para negar os valores tradicionais de uma sociedade. Não só negar os valores tradicionais da sociedade em si, a estrutura de organização dela e dos dominantes que governam essa sociedade, como também negar os próprios valores estéticos da arte. Se existe uma arte que é típica, tradicional a esses valores, a essa sociedade, estão querendo se questionar, então intencionalmente se viola todos esses valores. Então assim, existe toda uma grande tradição de quadrinhos iconoclastas, que eu já falei aqui no canal em outros vídeos, inclusive. Eu já falei aqui sobre o comics com X no final, né, que é toda aquela tradição de quadrinhos iconoclastas ali dos Estados Unidos, que surge no final da década de 1960. Já falei também sobre o Retalma, que é uma tradição iconoclasta
iconoclasta nos quadrinhos japoneses ali da década de 1970. E no Brasil nós tivemos também alguns desses movimentos. E o Ataíde, ele se vincula com a ideia do gibi podre, que é toda uma tradição de quadrinho iconoclasta brasileiro que vem ganhando força aqui no Brasil a partir da década de 2010. Principalmente ali a partir de publicações da revista Pé de Cabra e da Escória Comics, que vão começar a reunir vários autores que trabalham a partir dessas propostas. Então a ideia é pegar um tema e discutir esse tema violando todas as regras dele, ofendendo todo mundo se for preciso, e esculachando tudo que tiver na frente que for necessário para desenvolver daquilo. Então o Ataíde, ele já vai começar aqui no Edifício Conhares com essa iconoclastia mostrando quais são os temas dele. Ele está falando dessas grandes construtoras que destroem a cidade para ganhar dinheiro em cima. Então ele vai ridicularizar isso. Essa grande construtora vai aparecer como grandes vilões. Vilões que às vezes são meio patéticos, que são burros, mas que são maus, que são afiliados com o Ku Klux Klan. Então é uma proposta artística que pega toda a raiva que tu tem contra esses problemas sociais que a gente não consegue mudar. E como a gente faz isso? A gente pega os responsáveis por eles e vamos representar eles sofrendo violência, sendo humilhados, sendo ridicularizados como idiotas. Então tem todo um valor aqui que vai criticar esse modelo social que permite que essas grandes construtoras façam esses processos de gentrificação, mas também tem uma iconoclastia com a própria noção das histórias em quadrinhos, né? É uma proposta de quadrinhos que ele tenta violar, inclusive, as regras tradicionais do quadrinhos, forçar a mídia até o ponto que dá pra forçar ela sem que ela deixe de ser quadrinhos. Vamos aos poucos aqui, vamos pensar. Quem são os protagonistas dessa história? Os protagonistas dessa história são o Gordo Eagle, que é um baixista maconheiro, ele toca baixo em bandas de punk rock e fuma maconha o dia inteiro, e o amigo dele que mora com ele, que é o Bel, que é um demônio que trabalhava em escritório no inferno, não aguentou mais o serviço burocrático e pediu demissão e foi morar em Recife. E os dois juntos dividindo um apartamento. Então já parte da premissa de que os heróis são pessoas que o discurso tradicional da sociedade moralista nos ensinam que não podem ser heróis. Um maconheiro nunca vai ser um herói. Um demônio nunca vai ser um herói. Mas aqui no Edifício Conhares, eles são os protagonistas. Eles são os heróis. E eles vão lutar contra essa elite econômica que quer derrubar o prédio deles e quer gentrificar toda a cidade, ganhando muito dinheiro em cima, e dane-se para os moradores e para toda a população e a história e a cultura daquela cidade. E como esses dois protagonistas vão fazer para enfrentar essas figuras de poder que controlam ali a economia da cidade, com violência exagerada, com escatologia, com nojeira, espancando eles até quebrar os ossos e sobrar um monte de crânio empilhado, fazendo os Ku Klux Klan lamberem o testículo um dos outros. É com violência, é com ridicularização, é pegar essas figuras que têm poder na sociedade e fazem a qualidade de vida dos outros ficar pior e se vingar deles, representando eles sofrendo violências extremamente exageradas a ponto de ficarem caricatas e engraçadas com nojeira e ridicularizando todas essas pessoas, né? O Ataíde, eu vi ele citando o Carlos Panhoca lá da Pé de Cabra sobre como eles produzem histórias em quadrinhos para quem gosta de filme dublado, e eu acho assim uma definição muito boa, porque quando a gente está falando de filme dublado, assim, não é questão de falar da dublagem em si mal, do processo de tradução em si, mas a questão do contexto, da cultura toda do filme dublado. Uma tradição que vem lá da década de 1990, né, que é completamente diferente de como se relaciona com os filmes hoje. Por exemplo, hoje a pessoa vai ver um filme, ela vai na internet, para assistir e assiste a hora que ela quer. Na década de 1990, era um período em que, quando alguém queria ver um filme e não ia no cinema, também tinha os casos do videocassete, assim, mas a experiência mais comum com os filmes, com a maioria da população, era assistir na televisão. Então era um momento em que tu ia ver o filme e as pessoas, elas não escolhiam qual filme elas queriam ver. Elas iam ver o filme na TV sem muitas vezes nem saber qual filme que estava passando. E quando elas ligavam a TV, muitas vezes o filme já tinha começado. Então, muitos filmes que eu vi várias vezes, eu não sabia o começo. Foi só num período mais recente que eu vi pela internet, que eu vi o começo de muitos filmes. Então não se tinha o controle muito bem do que ia ver, de quando ia ver, né? É a televisão, o canal que definia a grade de programação. Também dava um intervalo comercial, a pessoa ia no banheiro, quando voltava do banheiro o filme já tinha começado, a gente tinha perdido um pedaço do filme. E eram filmes que eram filmes dublados. E muitas vezes o filme era dublado sem muita sincronia da voz da dublagem com a voz do ator, ou então com dubladores que improvisavam muitas falas. O mesmo dublador fazia várias vozes de vários personagens, fazia uma voz mais grossa para um, uma voz mais fina para outro, mas dava para reconhecer ali que era o mesmo dublador fazendo mais de uma voz. Ou então tinha aquelas coisas de o cara tá em Nova York, ia comprar um cachorro quente, perguntar
perguntava qual era o preço e o vendedor respondia: ah, são 20 cruzeiros. E ele pagava com uma nota de dólar. E tipo, ele tá pagando com dólar. Eu tô vendo que ele tá pagando com dólar. Por que falaram 20 cruzeiros? Mudavam nomes de personagens para nomes brasileiros, botavam referências a coisas que só existiam aqui no Brasil, mudavam o nome de um bairro, de uma cidade nos Estados Unidos para um bairro do Rio de Janeiro. Sabe, essas maluquices, essas misturebas. Então, quando ele tá falando de quem gosta de filme dublado, é mais ou menos nesse sentido. É esse tipo de cultura. É uma experiência com cinema que é completamente o oposto da experiência do cinéfilo. Não é aquilo de tu ir num cinema, tu vê em casa numa tela grande com home theater, que tu para tudo que tu tá fazendo para se dedicar àquele filme e daí tu ouve o filme com áudio original para tentar entender qual eram as intenções do diretor, quais eram as intenções do roteirista, para conseguir ver a atuação do ator. Não, é uma outra experiência do filme, que é uma experiência do filme que não é para apreciar o filme a partir das suas características artísticas e intelectuais. É apreciar o filme pela bagunça. É tu sentar ali no meio da tarde e pegar um filme que já estava passando, tu nem sabe que filme tu vai ver, tu nem se preparou, tu tá comendo alguma coisa, fazendo outra coisa ao mesmo tempo, e tem uma dublagem ali que já coloca um monte de características, de elementos que não estavam na obra original, que não eram a intenção dos autores originais, e daí o canal de TV já editava o filme, cortava umas partes. Então uma experiência cinematográfica que é uma diversão pela bagunça, e não é uma apreciação intelectual que busca a essência da obra e entender quais eram as intenções do autor. Então essa ideia de Gibi Podre, de ser uma experiência estética para alguém que gosta de filme dublado, é nesse sentido. É uma história em quadrinhos que é menos para te tentar entender como funcionam os mecanismos de linguagem utilizados no quadrinho, ou para explorar o inconsciente da essência humana. Não, é uma história em quadrinhos aqui que é para tu apreciar a diversão de ver uma coisa completamente absurda, escatológica e exagerada, de ver aqueles protagonistas que são o oposto do que se ensinou pra gente que podem ser heróis, indo lá e descendo a porrada no Ku Klux Klan e descendo a porrada nessas donos dessas megas corporações que exploram todo mundo para ganhar dinheiro a qualquer custo. Então é bem uma fantasia de poder para lidar com essas frustrações sociais que a gente não consegue resolver no mundo real, mas aqui a gente tem uma grande aventura de maluquice, de nojeira, que vai ter uma violência, mas que é uma violência que ela é tão exagerada que ela fica caricatural, que também está relacionado com essa tradição de filmes, né? Outro fenômeno que é muito típico dos anos 90 é, no meio da tarde, passar filmes absurdamente violentos. Nesse contexto do filme que era dublado, que tinha intervalo comercial, que tu já pegava começando, era eu, criança dos anos 90, várias outras crianças dos anos 90, ligarem a TV domingo de tarde no temperatura máxima e tá passando Desejo de Matar com Charles Bronson, que é um filme que mata a esposa, mata a filha do Charles Bronson. O Charles Bronson pega um monte de armas e decide se vingar matando toda a gangue que matou a família dele. E daí depois Charles Bronson arruma uma namorada nova, mata a namorada nova do Charles Bronson e ele pega muitas armas para se vingar da gangue que matou a namorada dela. Daí Desejo de Matar 3, Desejo de Matar 4, mata um amigo do Charles Bronson, o antigo colega de trabalho do Charles Bronson, e o Charles Bronson tá sempre se vingando de alguém com muitas armas, matando toda a gangue inteira, sozinho, durante 1h30 de filme. Que inclusive nos leva a pensar que não é indicado ser muito próximo do Charles Bronson, mas o quanto toda essa tradição de cinema de violência exagerada que aconteceu ali na década de 1980, né? Toda uma tradição hollywoodiana, que alguns chamam de cinema de brucutu, que é esse cinema de ação em que um sujeito com muitas armas derrota um exército inteiro. E essa é uma tradição que ela tá muito associada ali com a era Reagan. Nos anos 70 ali teve todo aquele boom da contracultura, teve o movimento hippie, os Panteras Negras, a segunda onda do feminismo ali nos Estados Unidos, todo mundo questionando os valores da sociedade estadunidense. Como esses valores lá, que eram liberais, iluministas e tal, criaram uma sociedade desigual, cheia de problemas. E ali o grande símbolo disso vai ser a Guerra do Vietnã, uma guerra em que os Estados Unidos foram se meter numa guerra lá do outro lado do mundo, que não tinha nada a ver com eles, mandaram um monte de soldado pra lá, tomaram uma surra e perderam. No ponto ali que o exército regular foi dizimado, e eles começaram a ter que recrutar civis pra lutar. E recrutar civis, começaram a recrutar inclusive os filhos da classe média dos Estados Unidos. E quando
quando os jovens da classe média estadunidense tiveram que ir para a guerra contra a vontade, teve toda uma revolta social ali. Por que eles estavam mandando a juventude deles para morrer numa guerra que eles não tinham nada a ver? Então a Guerra do Vietnã é uma guerra em que os Estados Unidos tomam uma surra enorme e eles perderam para os Vietcongues. Eles perderam para asiáticos socialistas. Imagina que eles acreditavam ser o mais poderoso exército do mundo e eles perderam para asiáticos socialistas. Então o Vietnã é a grande derrota do exército dos Estados Unidos e um grande marco ali para o fracasso que é a sociedade deles. Então vai ter muita crítica ao modo de vida estadunidense ali no finalzinho da década de 1960 e durante toda ali a década de 1970 do movimento de contracultura. E toda essa crítica que vem de dentro da própria sociedade estadunidense vai levar a todo um contramovimento depois na década de 1980. Na década de 1980 vai ter ali todo o movimento dos jovens yuppies, toda uma juventude conservadora que vai se estabelecer ali, o Ronald Reagan virando presidente, todo o grande boom do neoliberalismo e vai ter todo um movimento conservador forte nos Estados Unidos como reação à contracultura. E nisso vai vir todo o imaginário que é o oposto da contracultura. A ideia de criar no cinema, nas grandes narrativas, heróis que são soldados estadunidenses e se eles tomaram uma surra na Guerra do Vietnã, esses heróis vão ser o oposto. Vai ser o exército de um homem só. Um só soldado estadunidense com muitas armas que ele vai conseguir sozinho invadir e derrotar todo o exército de um país do terceiro mundo. A ideia de que como na vida real eles tomaram uma surra, como na vida real os valores que justificavam ali todo o aparato militar estadunidense vão ser questionados, eles vão criar narrativas que são o oposto, com um único soldado estadunidense que sozinho derrota todo o exército de outros países, e esse único soldado ele é mostrado como algo moral, heróico, ético, e os inimigos são sempre como vils, sempre como imorais. Cria o imaginário do soldado estadunidense como alguém capaz de derrotar sozinho um país e que também é sempre justo. A guerra que eles fazem sempre é justa, sempre tem a motivação certa e os inimigos sempre são errados. Todo esse cinema de herói brucutu, desse soldado invencível que vai se estabelecer ali em Hollywood na década de 1980 é meio que uma tentativa deles compensar o fracasso e a derrota que foi no Vietnã, de tentar apagar e reconstruir esse imaginário de o que é o soldado dos Estados Unidos, aquele soldado que é leal, que ele acredita nos ideais da pátria dos Estados Unidos, que os soldados que foram pro Vietnã eram os caras que não queriam ir. A maioria deles não queria estar na guerra, não acreditava naquela guerra. E eu acho assim, um grande símbolo disso é o Rambo, né? Porque o Rambo original, que é baseado num livro, no First Blood, que é um livro que dá contracultura, mostra um cara que foi pra guerra do Vietnã, ele voltou da guerra do Vietnã, passou por um monte de traumas lá, e como muitos soldados que voltam da guerra, ele não consegue se readaptar à vida civil e o governo abandona ele, a sociedade abandona ele e se volta contra ele. Ele começa a sofrer preconceitos. Então todo o primeiro Rambo, o primeiro filme, e mais ainda o livro original, ele faz parte desse movimento da contracultura e ele mostra como essa guerra foi inútil, como esses valores defendidos ali pelo esse ideal idealizado dos Estados Unidos é bobagem. Daí quando eles fazem o Rambo 2, ele já é um filme mais ambíguo, porque o Rambo é convencido a voltar pro Vietnã, porque teriam soldados estadunidenses que tinham ficado presos lá. Então se o Rambo, ele pode tentar seguir a vida dele, tentar esquecer os traumas de guerra, que ele não consegue, mas pelo menos ele pode tentar, os soldados que ficaram para trás, eles não podem esquecer, porque eles nunca saíram da guerra, para eles a guerra nunca acabou. Então o Rambo ele acaba sendo altruísta e volta pra guerra para salvar esses caras, e daí o Rambo praticamente sozinho, derrotando todos os Vietcongues. Pô, quando o exército inteiro dos Estados Unidos foi para lá, eles tomaram uma surra, mas daí no filme o Rambo vai sozinho e derrota todo mundo. Então é muito o estadunidense lidando com o trauma que foi o Vietnã para ele. E tem aquilo de que o Rambo, ele meio que reconhece que os soldados não estão sendo bem tratados, não são reconhecidos ali pelo Estado e pelo povo, mas ele ao mesmo tempo ele reconhece que tem algum tipo de mérito nessa guerra. Então o Rambo 2, esses valores lá do Rambo original, eles já começam a ser ambíguos, eles já começam a ser conflitantes. E o Rambo 3 é totalmente esse herói da era Reagan, porque o Rambo ele vai lá pro Afeganistão, quando o Afeganistão estava naquela guerra interna, que um lado era financiado pelos Estados Unidos e o outro lado era financiado pela União Soviética, e daí os Estados Unidos e a União Soviética eles não precisavam lutar entre eles, eles usavam os afegãos ali como os peões na guerra deles, e o Rambo vai pra lá pra lutar pelo lado dos Estados Unidos. E é um filme que não aparece nenhum questionamento, assim, o Rambo vai lá acreditando naqueles ideais, ele vai lá, entra sozinho, ajuda alguns soldados locais, os soldados locais, os afegãos ali do lado dele, eles não são muito competentes, eles são corajosos, mas eles não são tão bons quanto o Rambo, e o Rambo, que é o grande soldado estadunidense, precisa liderar eles para ajudar eles a chegar na sua liberdade
liberdade e independência, contra o outro lado que era apoiado pelos soviéticos e por isso automaticamente são maus e não tem nenhuma profundidade. Então os filmes do Rambo, eles marcam bem essa transição da contracultura para esse imaginário dos super soldados da era Reagan, que acreditavam nos valores dos Estados Unidos e achavam que toda a guerra estadunidense é sempre justa. E daí vai ter todo um boom no cinema, né? Os filmes do Stallone, do Schwarzenegger, o Charles Bronson, o Chuck Norris, aquela invasão dos Estados Unidos, que o exército soviético toma conta dos Estados Unidos e o Chuck Norris sozinho derrota todos eles. Esse tipo de imaginário vai ser muito forte ali na década de 1980. E esses filmes, que são absurdamente violentos, é um soldado entrando lá e matando todo mundo que é do terceiro mundo, todo mundo que é latino, que é do leste europeu ou do sudeste asiático, esse super soldado estadunidense vai lá e mata todo mundo, metralha todo mundo, explode as pessoas e tal. E esse tipo de filme passava na TV aberta à tarde, então as crianças dos anos 90 viam esses soldados explodindo a cabeça e metralhando todo mundo. E para criar esse imaginário desse super soldado estadunidense da década de 80, essa violência era tão exagerada que ficava caricata. O Stallone sozinho com uma metralhadora, correndo assim sem nenhuma proteção, atirando, ele acerta todos os inimigos e nenhum inimigo consegue acertar ele. O Schwarzenegger, sei lá, comando para matar, ele pula de um helicóptero, cai em pé numa plantação e sai andando. Daí ele pega um lança-foguete e atira, queima a roupa do cara que tá na frente dele, o cara explode na frente dele e não acontece nada com ele. Sabe, todo esse herói de ação que é super exagerado. O Predador também vem dessa tradição, porque o Predador é o quê? Aquele grupo de soldados ali estadunidenses, liderados pelo Schwarzenegger, que eles vão pra floresta e vão lutar com o inimigo, que é um cara que ele sabe lutar na floresta muito melhor do que eles, e ele se camufla, eles nunca veem. Que é exatamente o contexto da Guerra do Vietnã. Foi aquele exército que supostamente era o mais poderoso exército do mundo, foi lutar na floresta no Vietnã, e os Vietcongs, eles sabiam lutar na floresta muito melhor que os estadunidenses, e eles conseguiam se camuflar e abater os estadunidenses sem nem ser visto. Então o Predador é tipo um super Vietcong. É um Vietcong elevado à enésima potência, e o Schwarzenegger consegue derrotar ele. No mundo real, o exército estadunidense perdeu para os Vietcong. Agora chega um cara que representa um super Vietcong, que na verdade é um extraterrestre com alta tecnologia, mas no cinema, um único soldado do exército dos Estados Unidos consegue derrotar ele. Esse tipo de filme passava direto na TV aberta, no meio da tarde, na década de 1990. E nós, crianças da década de 1990, crescemos vendo isso. E com essa violência que era tão exagerada, que é caricata, que a gente não via isso como violência. O Schwarzenegger jogar uma granada e explodir 20 pessoas ao mesmo tempo, era tão exagerado, a explosão era tão grande, os caras saltavam tão altos quando explodiam, era tão estilizada a violência, que pra mim, que era criança naquela época, imagino pra outras crianças também, e era tão banal aquilo ali, que a gente não via aquilo como violência, era uma coisa completamente caricatural, era totalmente estilizada essa violência, de tão exagerada, de tão grandiosa que pretendia ser. E o pessoal do Gibi Podre, que tem essa influência do filme dublado, né, porque esses filmes eles passavam todos dublados, com essa monte de sobreposições culturais, todos cortados, que a gente não pegava o começo, não pegava o fim, mudavam coisas na dublagem, tudo isso junto girava uma ação de galhofa, que é uma coisa aqui que vai acabar influenciando aqui as histórias do Ataíde. Esses caras, eles são heróis, as empresas de construção imobiliária brasileiras, elas são tão más que obviamente elas têm vínculo com o Ku Klux Klan. E eles vão lá e eles vão dar uma surra em todo mundo, eles vão bater em todo mundo, e a gente sabe que eles são invencíveis nessa história. Eu não tô com medo do Gordo Eagle ser morto. A questão aqui não é nem se ele vai vencer ou não, é como ele vai vencer, é como é nojento, exagerado, absurdo o jeito que ele vai derrotar os inimigos dele. Como será que ele vai fazer para estraçalhar a cabeça do próximo inimigo dele, como que ele vai arrancar os ossos, como ele vai cuspir no cara até a morte. Então a diversão é no escatológico, é no nojento, a gente, como é exagerado, engraçado e nojento, a gente vê os nossos protagonistas batendo em todo mundo. Então é uma coisa que é pelo escatológico, é pela podreira. A graça aqui é o exagero. Então são desenhos que eles são feios, mas eles são intencionalmente feios. Se toda a tradição dos quadrinhos mais mainstream é a busca de um desenho que é bonito, de uma arte que é bonita, né? Toda aquela tradição clássica ali, que a arte ocidental herda, aqui no Edifício Cunharos a gente tem uns desenhos que são intencionalmente feios, mas eles serem feios não significam que eles são mal desenhados ou que eles são mal pensados, mal elaborados, porque tem toda uma estrutura narrativa aqui, visual, que é muito bem pensada. Os quadros aqui, a disposição dos elementos, isso é bem pensado, só que os
personagens eles são intencionalmente desenhados para ser feios. E o Bel e o Gordo Igor, ali, os protagonistas, eles não são necessariamente feios, eles são caricatos. Mas os vilões, eles são exageradamente feios, porque eles é para ser mesmo. Especuladores imobiliários, o pessoal da Ku Klux Klan, é para eles serem nojentos mesmo, porque é pra gente rir deles, é pra debochar deles, é pra mostrar eles sendo ridículos. Então é uma história de nojeira, mas a diversão é justamente a gente acompanhar essa nojeira, né? E é uma história que ela parte de um problema social real, que é o fenômeno da gentrificação, e que pega esse problema e discute ele, transformando ele numa batalha épica de Battle Shonen, porque é basicamente isso aqui que vai acontecer. Como todo esse problema da grande corporação tentando tirar o apartamento do Gordo Igor e do Bel, vai virar a maior luta que já aconteceu em Recife, com poderes fantásticos, explosões e todos os exageros que se tem direito. Outra coisa que nós podemos pensar é a relação dessa história em quadrinhos com o punk. Tem a citação direta que o Gordo Igor ele é um baixista de punk rock, mas mais do que só a citação, a proposta artística e conceitual também está vinculada com a tradição ali da ideia do punk. O punk trabalha muito com essa ideia de violência estética, de usar formas, imagens e sons que causem desconforto, que faz intencionalmente a pessoa se sentir desconfortável. E pegar esse desconforto e levar para espaços que são ocupados pela classe média, pela elite, para que eles se lembrem do que é o desconforto e eles lembrarem que tem pessoas que nem têm opção de ter uma vida confortável. Então, dentro da estética punk, tem essa coisa de violar as normas tradicionais da estética que são mainstream, né? Porque tem muito uma ideia de um anarquismo de destruição. Pra gente propor uma sociedade igualitária, primeiro a gente tem que destruir a sociedade atual. E para fazer isso, a gente precisa destruir as instituições e os valores. E na arte vale a mesma coisa. A gente tem que destruir essas instituições da arte tradicional que está vinculada com as grandes elites, que está vinculado com a burguesia e com o sistema. E para depor essa arte, a gente tem que contrariar os valores estéticos deles. Então, se a arte mainstream ela é sobre beleza, vamos fazer representações feias. Se a arte é sobre harmonia, vamos fazer representações desarmônicas. Se é sobre afinamento, vamos criar sons desafinados. Então é toda uma intenção de criar essas formas, essas imagens e esses sons que eles intencionalmente violam as regras do que se entende como a forma de arte correta dentro da sociedade. Então daí toda essa ideia de representar o feio, de negar esses valores artísticos tradicionais. Se as narrativas costumam contar histórias de pessoas que são morais, vamos pegar personagens imorais e vamos botar eles como protagonistas. Então daí tá toda essa intenção de criar essas imagens que são meio grotescas, que mostram coisas que são nojentas, que são meio escatológicas, que violam a moral e os bons costumes. Mas ao mesmo tempo também tem outro valor do punk, que é a ideia do faça você mesmo. Aquela ideia de que se as grandes corporações, se a elite domina os meios de produção e os meios de distribuição, vamos fazer coisas artesanais para conseguir contornar o domínio que essas instituições e essas elites têm sobre o sistema de produção. Vamos fazer arte artesanal, vamos fazer em casa. Então aqui no Edifício Conharos tem muito isso de fazer intencionalmente formas que são perceptíveis à questão do manual. Tem ali as margens dos quadros e essa margem ela é feita à mão, às vezes com uma tremida. Tu vê que não foi feita com régua, não foi feita com algum equipamento tecnológico, não se usou um recurso digital para criar linhas paralelas e perpendiculares exatas. Não, aquilo ali é feito à mão e é pra gente ver que aquilo ali foi feito à mão. Tem uma intencionalidade de mostrar a questão manual e artesanal naquilo. Inclusive no próprio expediente aqui da publicação é tudo feito à mão, né? Num livro tradicional, isso aqui vai ser feito num computador. Isso não foi feito no computador, não foi feito numa máquina de escrever, não foi feito usando nenhum tipo de recurso de tecnologia para criar as letras. São todas letras manuais, inclusive o retângulo da ficha catalográfica é um retângulo que é feito manualmente. E é feito manualmente com esmero ali para fazer um retângulo, mas não tenta esconder as tremidas da linha feita manualmente ali sem régua, que foi feito sem usar recursos tecnológicos para fazer uma forma geométrica perfeita. Então a questão da manualidade, do faça você mesmo também é uma herança punk que está forte aqui. Então é aquilo que o Wolfling já falava sobre como as características formais, como a forma, ela já tem significado. Ela tem um significado no sentido de que a forma também é um tipo de linguagem, tem pactos aí entre quem mostra a imagem e quem vê a imagem, tem elementos aí que foram codificados os significados já, como se fosse qualquer outro tipo de linguagem. E também tem a questão das tradições, como essas formas foram usadas ao longo do tempo antes, em que contextos, em que sentidos. Quando
tu usa ela de novo, ela traz esses sentidos com ela. Então a forma, ela já tem um significado por si próprio, e essa forma aqui, que é do feio, que é do escatológico, que é do artesanal, ela também tem um sentido, ela não é por acaso. Ela traz um monte de cargas e símbolos que vêm da cultura punk, vem do comics, da tradição underground e de todo esse contexto político que está vinculado com a tradição do anarquismo, de intencionalmente subverter as tradições, subverter as instituições, se opor a práticas e a eventos que acontecem no nosso modelo de sociedade, propor um outro modelo de sociedade, avacalhando completamente esse modelo que a gente está querendo questionar, mostrar ele como feio, como ridículo, como nojento e como escatológico. Então eu recomendo, leiam o Edifício Cunhares, leiam as outras obras lá do Ataíde, do Elefantes na Sala, inclusive, tanto o Gordo Eagle como o Bell, eles protagonizaram histórias solos mais curtas, né? Tem o Bell, Um Conto de Bell, e o Gordo Eagle, A Tale from a Eagle, que é também nessa proposta estética desse absurdo do exagero, do escracho do filme dublado e da trecheira. Bom, agradeço quem assistiu até aqui, agradeço os apoiadores do canal. Quem não conhece, eu convido para dar uma passada na página do Ilha Kaiju no Apoia-se, que é o Apoia-se que sustenta aqui o canal e permite que ele continue existindo. Peço que quem gostou, aperte no gostei, quem não gostou, aperte no não gostei. Peço que quem puder, compartilhe esse vídeo, que ajuda bastante. Compartilhem com todos os amigos de vocês que são contra a especulação imobiliária e contra a gentrificação. E o pessoal que é a favor, nem compartilhem com eles, só mandem eles lamberem as bolas uns dos outros. Sintam-se livres para comentar aqui embaixo. Convido vocês também para seguir a Kaiju nas redes sociais e obrigado e até o próximo vídeo.